outro assunto que tem repercutido muito e repercutiu muito nessa quarta-feira é uma pesquisa, pessoal, uma pesquisa que foi divulgada pela Quest hoje e que revela alguns pontos interessantes para a gente analisar aqui. No mercado, 94% não confiam em Lula. A gente vai trazer a tela para vocês aí, olha só, a pesquisa que foi divulgada hoje pela Quest mostra que 94% dos agentes do mercado financeiro não confiam em Lula. Lula aparece ali em terceiro, ó. 94% não confiam e 5% confiam mais ou menos em Lula. Tá aí, então, o que disse essa pesquisa da Quest. Em relação ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é o último lá na pesquisa e aponta o que a pesquisa mostrou, que 68% confiam muito em Roberto Campos Neto, 30% confiam mais ou menos, 2% confiam pouco ou nada. Tá aí, então, esse quadro. Vamos lembrar aqui que Campos Neto e a autonomia do Banco Central, elas têm sido muito questionadas, aí criticadas pelos petistas, né? O governo de Lula tem criticado muito, tem feito uma pressão muito, principalmente sobre o caso da taxa básica de juros, né? Que tem sido muito questionada essa questão dos juros no Brasil, que atualmente é de 13,75% ao ano, é o que está previsto, né? Fato é que a pesquisa também aponta outros dados interessantes que a gente vai mostrar para vocês aí na tela. Olha só, para 33% desses entrevistados, o Planalto tem alta capacidade de aprovar a sua agenda no Congresso. Está aí a pergunta, qual é a capacidade do governo em aprovar a sua agenda no Congresso Nacional? 33% disseram que é alta, 47% disseram que é regular e 20% disseram que é baixa. Além disso, 68%, a gente vai para uma outra tela agora, 68% não acham que o governo está preocupado com o controle da inflação. Está aí o questionamento. Você acha que o governo atual, governo Lula, está preocupado com o controle da inflação? 32% disseram que sim, mas 68% disseram que não há essa preocupação do governo. Outra tela que a gente vai mostrar para vocês aí é em relação à alta do dólar, pessoal. Esse questionamento também foi feito. Qual a sua estimativa para a cotação do dólar no final do ano? 33% acham que vai ficar menor que R$ 5,30, mas 46% acham que vai ficar maior que R$ 5,30. Então, o valor do dólar foi o que apontou essa pesquisa. Já chamo aqui para se aliar ao nosso time o Rodrigo Oliveira, que eu quero que ele faça uma análise sobre essa pesquisa que já foi divulgada hoje pela Quest. Rodrigo, muito boa noite, seja bem-vindo ao Papo Antagonista. Qual a análise que você faz e as repercussões, né, dessa leitura que foi feita aí pela Quest do governo Lula em relação à seara econômica, sobre esses aspectos que a gente trouxe agora para o pessoal de casa. Muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Kenzo. Olha, só para a gente ser... Como é que eu vou falar? É uma pesquisa que, para quem está no mercado financeiro, como eu lido praticamente todo dia, surpreende ninguém, né? O mercado financeiro há muito tempo tem indicado para o governo que o governo está tomando decisões equivocadas, umas atrás das outras, né? Tentando ser criativo ou até criando um suspense. É o caso do arcabouço fiscal aí, que está pronto há meses, mas está sempre pronto e nunca pode ser mostrado, nunca ninguém sabe o que é. Ontem até eu comentava hoje de manhã, o Haddad, quando foi perguntado pelos jornalistas, você mostrou para o vice-presidente o arcabouço? Ele disse sim. E qual foi a reação dele? E o Haddad simplesmente respondeu, ele sorriu. Esse é o tipo de informação que o governo passa para o mercado financeiro. Então, você ficar tranquilo ou achar que está indo para a direção correta é quase impossível, né? Boa parte, outros itens dessa pesquisa também indicam essa parte de se o mercado acha que vai ou não piorar, e aí contrapõe isso à população em geral, né? Se a economia vai ou não piorar. E o mercado acha que vai piorar bastante, enquanto a população em geral acha que vai piorar um pouquinho. Mas quem está vendo os números, quem está olhando para os números e para o que o governo tem falado, é muito fácil você chegar a essa conclusão de que, para o mercado, as coisas parecem estar erradas. Eu só queria fazer um parênteses aqui, porque algumas pessoas vão dizer assim, isso aí é o mercado de costas para o país, ou alguma coisa desse tipo.
E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que desfazer já no nascedouro. Né? É uma coisa, é assim, ó, para o mercado interessa que o país cresça, porque aí o mercado ganha mais. Não porque o mercado é bonzinho, não é isso. Porque o mercado ganha mais dinheiro com o país crescendo. Recessão é pouca gente que ganha dinheiro. Então, é bobo, até para usar um adjetivo super avançado aqui, é bobo você dizer que é o mercado de costas para o país. Né? O governo Lula tem diuturnamente, cotidianamente, frequentemente, dado sinalizações equivocadas para o mercado financeiro. E eu sempre lembro, lá em 4 de novembro, depois que acabou a eleição, Lula eleito, a curva de juros, os juros futuros chegaram a marcar 11,5 para um ano, 2 para frente. E quem estragou isso foi o próprio Lula, com esse discurso proselitista e irresponsável, que vai acabar prejudicando muito mais aqueles que ele diz que pretende ajudar, né? Então, é bom a gente parar de uma vez por todas com esse tipo de coisa para o país poder andar. Agora, a pesquisa da Genial mostra o que a gente que anda por aqui, né, nesse ambiente dos malvadões do capitalismo aqui na Faria Lima, é o que a gente ouve. Né? O que me surpreendeu, na verdade, é que tem 6% aí que acreditam que está indo na direção correta. Graeb, quero te ouvir. A gente está sem áudio, Graeb. Voltei aqui, desculpa. Eu dei uma olhada na pesquisa como um todo, eu queria pegar esse aspecto que o Rodrigo abordou aí, né? Que não existe necessariamente uma incompatibilidade entre aquilo que o PT quer e aquilo que o mercado quer. O PT, na campanha eleitoral, prometeu arcabouço fiscal, regra fiscal nova e reforma tributária. Quando você olha a pesquisa, eles perguntaram para o mercado, você acha que os juros vão cair se tiver arcabouço bom, novo? 91% disseram, vai cair. Você acha que vai melhorar os juros se passar uma reforma tributária? 49% do mercado disse, os juros vão cair. Ou seja, era só o PT e o Lula cumprirem aquilo que eles mesmos assumiram como compromisso de campanha, investirem naquilo que é consenso entre o PT e o mercado, certo? Existe um espaço de consenso entre o PT e o mercado. Era só investir nisso, em vez de ficar fazendo campanha contra o Drácula do Roberto Campos Neto, ficar querendo baixar na marra juros, que tudo estaria mais tranquilo. Inclusive, a visão do mercado sobre o Fernando Haddad, que tem sido mais comedido nas falas dele, é muito melhor do que a visão sobre o Lula. Quase 60% acham que o Haddad está fazendo um trabalho razoável. 38% acham que está fazendo um trabalho ruim, mas 38% é muito menos do que 92%, 94%. Certo? Então, não é que o mercado está de má vontade. O mercado podia estar muito mais tranquilo com o rumo da economia se simplesmente o Lula tivesse mantido a matraca fechada e, em vez de falar sobre juros, partir para uma cruzada sem o menor sentido, ele tivesse feito o que era esperado, trabalhar em prol das promessas do PT, que eram promessas aplaudidas por quem lida dia a dia com a economia. Nova regra fiscal, reforma tributária. O quadro estaria muito melhor. E esses dados fazem parte da pesquisa. Não sou eu tirando da minha cabeça. Os números da pesquisa mostram que existe esse espaço de conversa mais harmônica entre o governo e quem está voltado para os números, quem está voltado cotidianamente para a economia. Então, foi a burrice do PT, a teimosia do Lula, que levou a este resultado recorde que eu nunca tinha visto. Quase 100% está desconfiado do governo. Por quê? Porque merece. Porque o governo merece a desconfiança. E daí,
Você vê a Glaze, né? Logo depois que saiu, um pouco depois que saiu a pesquisa, ela solta um tweet lá. Ah, aí o mercado mostrando a sua cara. Não, Glaze, não é isso. É o mercado respondendo a toda a bobagem que o Lula e você despejaram no discurso público. É isso que mostra. É uma resposta às bobagens do PT e do Lula. Não é uma má vontade, não é o desejo de ver o país se ferrando. Todo mundo quer a mesma coisa, a esquerda e a direita. Um país que cresce, é melhor para todo mundo. Wilson, como é a repercussão de tudo isso na política, hein? Eu vou pegar um pouco dessa parte do Grebe para arrematar essa história de uma forma bem, tentar resumir ao máximo. E o Grebe, tem um detalhe da pesquisa que você também deve ter observado, a gente inclusive colocou aqui o print, o que eu achei mais curioso que os executivos, quando perguntado para eles, né, quem é a pessoa em que você menos confia? A pessoa que teve o maior índice de rejeição foi justamente a Gleisi Hoffmann. Né? Foi justamente a Glaze, por esse tipo de manifestação. E durante a transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, o que eu mais escutei de empresário, parlamentar ligado ao agro, enfim, integrantes ali do PIB, foi como é que vai ser esse governo com a Glaze operando e com a Glaze tendo voz nesse governo. Estava todo mundo assustado, e tá aí. O tweet da Glaze, como você bem disse, Grebe, eu acho que para você que nos acompanha agora, ele é sintomático. E o governo Lula, parece que, assim, eu já falei isso aqui nesse programa, me parece que o governo Lula está fazendo questão de errar para ficar nessa polarização com o Bolsonaro e falar, nossa, votem no Lula mais para frente porque o Bolsonaro vai voltar, né? Parece que eles têm essa coisa. Amigo, olha só, se aparecer uma terceira via, já era para o PT, já era para o Lula. Essa pesquisa também tem um dado que eu achei interessante, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dentro da classe política, ele é o que ainda detém a maior credibilidade do mercado. E Tarcísio, abra um olho. Se ele fizer uma gestão razoável em São Paulo, ele vem para a presidência em 26. Lógico, aí dependendo de todo o contexto, enfim, se vai ter Michele Bolsonaro, se vai ter o próprio Bolsonaro, mas num cenário sem o Bolsonaro ou sem Michele, Tarcísio, ele aparece bem para 26. Então o PT precisa ficar de olho, e não adianta querer esconder esse novo arcabouço fiscal sob justificativa de que eu preciso achar o meio termo entre política de investimento e o que o mercado quer, sabe? Precisa tirar logo esse arcabouço, deve ser apresentado amanhã, o Haddad deve apresentar amanhã esse modelo para o Lula, né? O Lula, estão dizendo ali no Palácio do Planalto que até sexta-feira ele apresentaria como um todo. Existem alguns elementos que nesse arcabouço fiscal já começam a ser discutidos, né? Estão dizendo que gasto com educação já não seria gasto, já seria visto como investimento, e que aí esse recurso da educação não entraria no novo teto de gastos. Já estão falando aí também de você utilizar, você atualizar o teu teto em 0,5% do PIB especificamente para investimento. Ou seja, estão falando algumas coisinhas, e tudo que se fala, e aí se tu me permite, Kenzo, eu sei que o horário tá apertado, mas eu queria passar para o Rodrigo também. Tudo que se fala nesse momento é aumento de gasto, aumento de gasto, aumento de gasto. Pouco se falou em política de contenção de gasto público. Esse é o problema. Enquanto o PT não apresentar um arcabouço que, de fato, encaminhe para uma contenção de gasto público, né, você vai ter essa ameaça de que esse novo arcabouço fiscal nada mais será do que o fim definitivo do teto de gastos. Rodrigo, quer dar uma arrematada? Só rapidinho, até falei isso anteontem, ontem, eu acho, sei lá, é aquilo, né? Tem um pessoal chamando de calabouço fiscal, mas eu acho que o maior problema disso tudo é isso que o Wilson falou. A gente fica ouvindo conversas, né? Vai ser meio PIB de investimento, vamos trocar o nome de gasto com educação, vai chamar de investimento, vai chamar de Robert, pode chamar do que você quiser, de Bruno, não interessa, o dinheiro tem que sair de algum lugar. Né? Não falamos sobre o Bruno, sei lá, vira um filme da Disney esse governo e pronto. Mas
O que está faltando é apresentar o arcabouço. O que vai acontecer? Vai apresentar isso na sexta-feira, o Banco Central se reúne na terça-feira para resolver sobre a taxa de juros e ainda vão criar uma narrativa, provavelmente, de que teria que baixar já, porque já existe a minuta do arcabouço fiscal. Quer dizer, não vai dar nem tempo de ler esse negócio direito, mas ainda você tem uma noção do que vai sair lá do Congresso Nacional, porque isso vai para o Congresso Nacional e, obviamente, isso vai ser discutido e pode ser mexido, né? Então, assim, quer chamar educação de... Chama do que quiser, não faz a diferença. Eu até falei sobre isso no meu Morning Call uns tempos atrás. Eu vou chamar a mensalidade escolar da minha filha lá de Robert. E aí, pronto, aí resolveu o problema. Não resolve, continua tirando o mesmo quinhão que tirava do meu salário, do que eu ganho. Então, essas coisas parecem diferentes, mas não são. O dinheiro tem que sair de algum lugar e eu sempre faço esse alerta aí para todo mundo. O governo não gera receita. Governo nenhum no mundo gera receita. A receita é sempre a que vem do seu bolso. Então, preste atenção. Não está errado a gente querer pagar imposto, não é isso. Querer pagar mais se quer um colégio melhor, uma educação melhor. Mas você tem que ter clareza sobre de onde está saindo esse dinheiro. É só isso. Isso é uma provocação, Rodrigo. Desculpa quem zoa. Isso é uma provocação muito rápida. Parafraseando... vai me expulsar desse programa hoje. Mas assim, eu não quero... sem dizer que eu estou proclamando o bolsonarismo, mas parafraseando Jair Bolsonaro, e só para provocar a galera do PT, que eles vão ficar pé da vida comigo. Gente, como diria Jair Bolsonaro, a indecisão já é uma decisão.